Olá, gente bonita! Então, esse vídeo já estava gravado, já estava editado, e aí eu fiquei gripada, não consegui gravar a voz por cima, né? Olha só, eu fiz os cachepôs, tá? Do zero para fazer um chá de bebê, e aí eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Aqui, nessa hora que eu só tava medindo os palitinhos, tá? Para cortar eles bem no meio, para aproveitar os dois lados. E aí, no caso, assim, ó, eu cortei com tesoura para mostrar para vocês, tá? E também cortei com alicate, porque alguns eram mais duros, assim, a tesoura às vezes não conseguia cortar. E aí eu acabei usando o alicate. Nesse caso ali, tá, que eu mostrei para vocês que tava um pedacinho maior que o outro, é porque eu fiz um 6 centímetros, se eu não me engano, e o outro 5. E depois que eu resolvi fazer o mesmo tamanho para todos, porque eu tava só, na verdade, testando, né? E aí acabei fazendo 2 tamanhos por causa dos cachepôzinhos que eu tinha feito com as caixinhas de papelão, que daqui a pouco vai aparecer já no vídeo. Então eu resolvi fazer 2 tamanhos para testar mesmo, mas depois eu já acabei fazendo todos do mesmo tamanho. Aqui eu só separei os menores e os maiores para na hora de montar os cachepôs eu já ter tudo separado. E separei também os palitos para os pezinhos. Coloquei os melhores, né, para colocar os pés. Os que estavam com defeito eu deixei separado para alguma eventualidade precisar fazer uma reposição ali do palito, ter que cortar um pedacinho menor, que depois eu vou mostrar para vocês ali, que nem todos os cachepôs fecharam exatamente certinho, né? E aqui, ó, eu tô utilizando caixa de filtro aqui da loja mesmo para fazer os cachepôs, tá? E dá para fazer também com aquelas caixas de cereais, porque é praticamente o mesmo tamanho do papelão ali. Ele não é tão duro. E para reutilizar mesmo o material para sair mais em conta, eu resolvi utilizar as caixinhas de filtro aqui da loja. Eu não vou lembrar para passar para vocês também o tamanho que eu utilizei, mas eu acho que foi 24 centímetros por... Alguns eu fiz 5 de altura e outros 6. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu sei que deu 21 palitos cortados e 3 pezinhos. Aí eu fechei assim. Alguns eu fiz maior, porque eu fiz no olho, e aí faltou só um espacinho para colar o palito ali, e eu acabei cortando um palito no meio só para fechar aquele espaço que ficou sobrando, sabe? Como eu falo para vocês, algumas coisas eu não deixo medida, porque eu faço muita coisa no olho, então eu não sei a medida exata, né? E é mais para mostrar como eu tô fazendo, qual o processo das coisas que eu faço, até para vocês fazerem em casa, né? Porque o artesanato é assim, ele é muito... Ai, me esqueci a palavra, mas é versátil, como se fala, né? Que a gente usa vários materiais e eu vou fazendo teste e tudo mais, e então é só mesmo para mostrar para vocês como que eu faço, para vocês fazerem na casa de vocês também e acabar economizando um dinheiro aí, às vezes a grana tá curta e a gente não tem dinheiro para fazer, né? Então fica legal essa ideia. Claro, não precisa fazer somente para chá de bebê, né? Vocês podem fazer para aniversário, uma outra coisa, dar de lembrancinha, sei lá. Daí, olha só, eu juntei as 2 pontas, tá? Eu coloquei exatamente virado a caixinha ali para fora, tá? Isso aí, independente de como vocês vão usar, eu poderia ter feito do lado oposto e eu não fiz, né? Porque igual eu ia colocar para dentro, eu ia colocar dentro algumas coisas ali, né? Tipo isopor, tudo mais, que no final vocês vão ver como é que ficou. E por fora, os palitos vão tapar essa parte vermelha, então para mim era indiferente, sabe? Aí fica esse biquinho aí na caixinha ali que a gente... Nessa parte ali que a gente fez. E para não ficar esse bico, eu vou cortar outro pedacinho de papelão, tá? E vou colar para ficar bem certinho o círculo. Porque todas elas ficam assim com esse biquinho. Então, para não ficar, eu faço isso, ó. Eu colei com... Gente, me desculpa as palavras que me faltam, porque o Covid me deixou assim, eu não sei. Tô usando a fita crepe,
porque ela dá para colar e descolar sem estragar o trabalho. Embora aqui se estragasse não daria nada, porque vai ser vários palitos colados em cima, então não teria problema, né? Mas a fita crepe é bom por causa disso, né? Porque tu pode colar e descolar sem agredir o teu trabalho. Eu gosto bastante de trabalhar com fita crepe por causa disso. E aí quando eu vou finalizar, aí sim, aí eu já uso outro tipo de material. Então, aqui eu só tô colando as fitinhas crepe pra ajustar ali aquele biquinho que tinha ficado e a gente deixar ele bem redondinho, pra não ficar aquele bico ali. Aí tu vai moldando com as mãos aquela parte que tinha ficado o bico, ó. Agora eu dou uma modeladinha ali com as mãos e fica bem certinho. Claro, alguns ficam menos uniformes que outros, né? Mas aí tu vai organizando conforme tu vai achando que fica bom aí. Essa parte que eu vou agora colar em cima, eu não colei essa parte do lado de fora, tá? Porque ela não gruda. Essa parte colorida não gruda ali, porque eu usei cola de contato, né? Super cola, no caso. E acaba não colando. Eu já fiz o teste e não colou, ele descolou todinho. Então, papel com papel, sem aquela parte brilhosa, é tranquilo, tá? E aí, claro, pra finalizar, vocês podem colocar um EVA de repente embaixo para tapar, ou até mesmo pintar de alguma cor, né? Eu deixei como tava porque eu colei um adesivo embaixo, então pra mim, indiferente ter aparecido ou não aquela parte vermelha. Mas só pra ficar dica pra vocês, se vocês tentarem colar na parte brilhosa ali, provavelmente vai descolar, tá? Então tenta colar nessa parte de papel mesmo, que é um papelãozinho ali. Papel com papel é tranquilo. Depois que a cola estiver bem seca e estiver bem colado ali, é só recortar na volta. Aí tu tem um pouquinho de paciência aí pra fazer essa partezinha aí, pra ficar bem redondinho, tá? Tira as rebarbinhas ali e separa. Eu fiz todos ao mesmo tempo, tá? Porque depois eu só fui colando os palitos. Então eu já deixei vários prontos até pra secar a cola. Enquanto secava a cola, eu ia cortando os primeiros que eu já tinha colado, né? E aqui eu tava só medindo o tamanho do cachepô com o tamanho do palito que eu ia usar. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu fiz 2 tamanhos, né? Daí aqui, ó, eu já tinha feito todas as argolinhas, tá? Eu fiz em torno de 20 enfeites pra esse evento que eu tava ajudando a minha amiga a fazer, que era um chá de bebê. E aí aqui eu vou colar todos, ó, eu faço isso primeiro, faço por produção, né? Primeiro faço as argolinhas, depois eu colo tudo e deixo secando. Depois que seca, eu vou e corto todos. Daí aqui eu começo bem por aquela partezinha que a gente tinha feito lá naquele biquinho, lembra? Eu começo a colar por ali. E, gente, me perdoem, porque teve umas horas que eu esqueci que eu estava gravando e eu fiquei bem na ponta da câmera. Normal, né? Porque o meu celular, ele fica do outro lado aqui. Quando eu tô aqui na loja, que eu consigo gravar alguma coisa pra vocês, o meu celular fica do outro lado da mesa, com o pedestal. E lá em casa, quando eu gravo no fundo branco, eu fico com o celular no meu lado, tipo, virado pra cima das minhas mãos, assim, na frente. Então, fica mais focado. E aí, nesse caso, eu esqueci que eu estava gravando, né? E aí, segui o trabalho. Eu vou fazer mais de uma vez, claro, pra vocês verem como que eu tava fazendo. E aí, às vezes, eu lembrava e botava um pouco mais pra lá, né? Mas sempre me esquecendo. Tu cola um de cada lado. Eu colava 7
pequenininhos desses já cortados, e depois eu colava um palito inteiro para fazer o pezinho. Então eram 7 palitos pequenos e 3 pezinhos grandes, no caso, que é o que eu vou colar ali agora, ó. Eu escolhi uns palitos que estavam menos tortos, né? Porque alguns, eu não sei se fica torto por causa que tá dentro do saquinho ali. Então, os que estavam tortos eu meio que tirava fora pra usar em outras coisas, né? Pra não botar fora nenhum. Ah, o que eu falei pra vocês que eu esqueci completamente que eu estava gravando, mas acontece, né, gente? Normal. Mas vocês estão entendendo como é que eu tô fazendo, né? Então, é isso aí. Esse cachepozinho fica legal porque, além de ter saído muito barato, tu pode usar para qualquer ocasião, né? Não é só... Pode fazer para aniversário de criança, para aniversário de pessoas mais idosas daqui a pouco, ou até mesmo enfeite para tua casa. Então, é legal trabalhar com palito porque, nossa, tu pode fazer muita coisa. Eu tô agora fazendo uma casinha de passarinho, de papelão também, e eu tô vendo como que eu vou fazer. Se eu vou botar palito de palito de picolé por fora, ou se eu vou fazer com massa corrida. Então, eu ainda tô vendo como que eu vou fazer a casinha de passarinho, os passarinhos aqui do serviço, lá no fundo, que tem uma casa lá no fundo, eu quero dar uma olhada como é que eu vou fazer ainda a casinha deles. Olha só, aqui o último, dei acaso de que o pezinho deu bem certinho dentro do espacinho ali. Por isso que eu lembro, por isso que eu falei pra vocês, eu não lembro o tamanho que eu fiz, se foi 24 ou 23 centímetros. Eu sei que 1 centímetro a menos ou a mais ele fica sobrando ou faltando espaço. E aí, quando sobra espaço, para tu ter que colar um palito, que o palito não cabe ali dentro, eu corto um pedacinho de palito ali. Vocês vão ver eu fazendo isso daqui pra frente. Daqui a pouco, quer dizer. Só pra fechar aquele espaço, sabe, que tava aberto ali, pra manter todo o padrão ali dos palitinhos. Aí eu cortei um e lixei, né, só pra ficar bem bonito o trabalho, para não ficar nenhum espaço sobrando ali. Porque como é artesanal, né, gente, a magia do artesanato é isso aí, é nunca ficar um igual ao outro, né? Teve uns que fecharam certinho, teve outros que não. E aí os que não fecharam certo, eu geralmente botei virado para trás, né, porque, como eu disse para vocês, eu coloquei isopor, coloquei umas outras coisas dentro, que era o enfeite pro... Ó, ali faltou o espaço ali, ó, quer dizer, sobrou o espaço, e aí eu tive que cortar um palitinho. É as pequenas gambiarras que a gente faz para que no final dê tudo certo, né? Nesse caso, eu fiz tudo do zero. Os coraçõezinhos também, tá? Os coraçõezinhos eu peguei inspiração na internet. Os cachepôs, sei lá, eu inventei da minha cabeça, assim, porque eu queria fazer alguma coisa com um palito de picolé e não sabia o quê. E eu comecei na minha cabeça mesmo, idealizar, sempre, né, dando algum jeito de fazer tudo do zero, sem que eu gastasse muito. Então, essa foi a opção mais em conta que eu achei. Os pacotinhos de palito de churrasco, se eu não me engano, eu paguei R$3,99, não, R$4,99 com 100 unidades, se eu não me engano. Foi muito barato. Aqui o que eu falei pra vocês, ó, na parte de baixo vocês podem pintar ou daqui a pouco colar um EVA ou um adesivo, alguma coisa. Eu colei adesivo, né? E essa parte eu só tô separando os palitos do mesmo tamanho pra fazer mais cachepôs. Que depois que eu lembrei que eu estava gravando, eu refiz de novo ali pra tentar gravar melhor pra vocês, eu colando os palitinhos no cachepô. A ideia inicial, né, era usar tudo que eu tinha em casa para fazer esses cachepôs. Então, o tecido depois que eu vou usar para fazer as finalizações foi porque sobrou
de uns tecidos que eu comprei, do tecido que eu comprei, na verdade, para fazer as toalhas do chá de bebê. Então acabou sobrando, eu pensei, não, vou reutilizar, né, para fazer, até por causa do mesmo tom da toalha ficar o tom das lembrancinhas, dos cachepôs. E o lacinho que eu fiz, já tem vídeo aqui no canal, tá? Foi o vídeo anterior a esse que eu vou postar agora, que eu tô postando, na verdade. E eu usei Oxford, mas tu pode usar outros tipos de material, né? Que como sobrou, realmente eu não tinha em que usar, e sobrou bastante até, tanto que eu consegui fazer todos os cachepôs, e ainda sobrou tecido, né? Então para utilizar, eu pensei, não, vou reutilizar essa toalha aqui, esse tecido para fazer o resto dos enfeites. Agora a gente vai ir para finalização, como eu falei para vocês, tá? Esse tecido eu cortei um pedaço, tá? E eu passei nessa que eu tô mostrando, eu passei uma costura bem na ponta e coloquei o dedo ali para abrir, tá? Para ficar um rolinho. Só que tu pode colar também com cola quente, porque as próximas eu fiz isso. Eu só costurei a primeira e as próximas eu colei com cola quente, porque eu precisava fazer mais rápido possível, porque eu já tava atrasada, né? Então eu acabei fazendo só a primeira com costura, porque eu já tava com a máquina ligada, porque eu estava costurando as toalhas, inclusive. Então eu fiz só pra ver mesmo como é que ia ficar, né? Mas a princípio, olha, tu nem precisa ligar a máquina de costura pra nada, pra fazer esses cachepôs. Tu consegue fazer somente com cola quente. Tudo com cola quente. E vocês viram que os palitinhos taparam toda aquela parte vermelha que estava aparecendo antes, né? Quando a gente fez os cachepôs. Então não aparece, ó, não precisa fazer nada. E aqui eu só tô colando a partezinha da volta ali, né? Com o próprio tecido ali. E todas as imperfeições que fica dos palitos ali embaixo, isso tudo some com o tecido, né? Então é tranquilo não ficar todos bem certinhos, bem retinhos ali. Eu queria, né, nesse tom de madeira, tá? Por isso eu não pintei, mas vocês podem pintar. De branco também ia ficar bem legal se tivesse pintado de branco os palitos, acho que ia ficar bem legal. E aí, claro, vai da imaginação de vocês, né? O segredo de um trabalho bem feito sempre é usar pouca cola. E tu ir colando depois, se faltar, tu ir colocando um pouquinho mais. Nesse caso aqui, como era um dos primeiros que eu tava fazendo, né, eu coloquei pouca cola ali e eu sempre vou ajeitando com a mão, mesmo que tu coloque pouca cola, sempre vai ajeitando com a mão, porque ele fica bem certinho. Aqui eu tô dando uma apertadinha ali no lacinho, porque atrás ali ele fica um pouquinho duro por causa da cola, né, gente? Se vocês não viram o vídeo do lacinho, tá aqui no canal, eu vou tentar deixar linkado nesse vídeo, tá? Pra vocês fazerem o lacinho também. Como eu sei que vai ter gente me perguntando, eu usei isopor dentro e ainda usei o tecido pra encapar o isopor, tá? Os coraçõezinhos, eu fiz o interior dele, eu fiz de papelão e enrolei lã na volta. Depois eu só coloquei palito de churrasco, fui cravando no isopor ali, fazendo bem certinho. Aí, claro, o que vai ser da imaginação de vocês, né? A ideia mesmo era mostrar o cachepô
pra vocês fazerem outras coisas. Vocês podem botar outras coisas, daqui a pouco querem botar balinha, botar alguma chispinha de bala ali dentro, fica bem legal. Aí é só vai dar ideia mesmo, né? Bom, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo e tchau!